E agora, uma mensagem de fé para o seu coração. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Diga comigo todos, graças a Deus. Graças a Deus. Aceitai em vossos lugares em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o tema sacrificando o futuro para viver o presente. Eu quero falar um pouco sobre isso. Pessoas que sacrificam o seu futuro para viver o presente. Se eu fosse dar um título para a minha mensagem, esse seria o título que eu daria. Queridos, muitas pessoas dizem que, eu canso de ouvir isso, as pessoas falar que não estou ligando com muita coisa não, estou preocupada com o meu hoje, estou preocupada com o dia de hoje, amanhã nem sei se eu vou existir, estou nem esquentando a cabeça com amanhã, estou nem me lixando para o dia da manhã, eu preocupo em viver o meu presente. Mas nós precisamos aprender algumas coisas aqui nesta noite. A vida, ela é um conjunto composto de passado, presente e futuro. E nós temos que entender que o nosso presente depende do nosso passado. O presente que você está vivendo hoje é resultado do que você viveu no passado. Mas nós temos que entender também que o futuro seu depende do seu presente. Fala isso, o meu futuro depende do meu presente. Fala de novo. O meu futuro depende do meu presente. Não esqueça disso, Pedro. Você tem que ter isso no seu coração, entendendo que o seu futuro depende do seu presente. Mas o que nós temos visto aí pelo mundo afora, e até mesmo no meio evangélico, pessoas que, ou podemos dizer uma multidão, muitas pessoas que sacrificam o seu futuro a fim de viver o presente. Tem pessoas que nós sabemos que colocam o seu futuro em risco por causa do presente. Quantas pessoas que têm destruído o seu futuro por causa dos seus comportamentos, por causa das suas atitudes no presente. Queridos, nós não podemos jamais fazer isso. Eu quero viver o meu presente de uma forma intensa. Eu quero viver o meu presente da melhor forma possível. Mas nós precisamos aprender a viver o presente de forma que ele não põe em risco o nosso futuro. Viva o seu presente sem pôr em risco o seu futuro. Mas existem muitas pessoas que têm vivido de forma que têm colocado o seu futuro em risco, têm destruído o seu futuro. Muitas pessoas têm feito isso, destruído o seu futuro por causa do presente. A palavra de Deus aqui, ela fala de dois jovens, ou melhor dizendo, de um jovem chamado Esaú, que está no livro de Gênesis, no capítulo 25. Não sei se o Márcio até colocou no Data Show, não colocou o nome. Gênesis capítulo 25 fala a respeito de um camarada, de uma situação que não é muito diferente na vida de muitas pessoas, talvez se retrata a sua própria vida. Olha só o que aconteceu com esse indivíduo, diz a Bíblia. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito em caça, homem do campo,
que Jacó era homem simples, habitante de tendas. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo e estava ali cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, olha só a loucura que vocês vão entender dessa história. Jacó disse para o irmão: vende-me hoje a tua primogenitura. Para um pouquinho. Esaú era filho de Isaac e primogênito da casa. Era o filho mais velho. E naquele tempo, a primogenitura era algo tão valiosa. A pessoa se tornava como se fosse o gerente, o dono de tudo que o pai tinha. Se tornava o tutor. Era algo de grande importância. Era algo de grande estima. Era um privilégio ser primogênito naquela época. Tudo ficava com o primogênito. E Jacó disse para o seu irmão: vende-me o direito de sua primogenitura. Continue. E disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, para que me sirva a primogenitura. Olha a idiotice do indivíduo aí. Ele não estava preocupando com o amanhã. Continuando. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Continue. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que nós podemos tirar de lição nessa história? Esaú, diz a Bíblia, que ele tinha chegado do campo, ele era homem perito em caças, cansado, com fome. De repente o seu irmão estava ali fazendo um guisado de lentilhas, e ele olhou para aquela comida e disse: olha, me dá um pouco dessa comida. Mas Jacó, olhando para o futuro, ele disse: olha, eu faço uma troca com você. Eu te dou um pouco da comida para matar a sua fome, o seu desejo, para satisfazer a sua vontade. Mas em troca eu quero que você me dá o direito de ser primogênito. Esaú, por não valorizar a primogenitura, ele não preocupou com o futuro, ele não preocupou com o dia da manhã, ele não preocupou quanto que aquela primogenitura tinha importância na vida dele. Ele não preocupou com amanhã. Ele estava preocupado era no presente. Quero saber de primogenitura, não. Eu quero encher a pança, eu quero satisfazer o meu desejo, eu quero matar a minha fome. Por causa de um prato de lentilha, Esaú trocou, ele sacrificou o seu futuro, ele destruiu o seu futuro por causa do presente. Ele abriu mão do futuro de grandeza, de excelência. Ele trocou tudo isso por apenas um pratinho de guisado. Eu sei, queridos, que não tem sido diferente na vida de muitas pessoas. O diabo tem apresentado nos dias de hoje, a cada dia que nós vivemos, o diabo tem colocado pratos de lentilhas diante de nós. E muitas pessoas têm trocado o seu futuro por um prato de lentilha que o diabo tem oferecido, por uma noite de prazer, uma noite de sexo, uma prostituta, uma vadia.
por um cigarro de baseado, uma pedra de crack, por um pó, por uma balada, por uma ambição financeira, por infidelidade, como eu vi aqui hoje, um grupinho pequenininho de gente se desenvolvendo isso na oferta, e a igreja toda sentada, julga desigual. Talvez você pense que está sendo mais esperto do que eles. Você está preocupado com o seu presente, você não está se projetando para o futuro. Por isso que você não é fiel. Não tem problema. Eu não vou brigar, não vou estressar vocês por causa dessas coisas. Mas pregar eu vou. E lá na frente vamos ver qual de nós dois estamos errados. Por que brigar? Isaú, queridos, ele não quis saber. Ele não preocupou com o seu futuro. E nesta noite, querido, Deus me trouxe esta palavra e olha, existem muitas pessoas que estão aceitando a proposta do diabo. Por causa de mesquinharia, por causa de um pratinho de lentilha, por causa de uma oferta barata, que vai satisfazer a sua vontade, os seus prazeres, por causa de uma coisa insignificante, que vai agradar a sua vaidade, vai satisfazer o seu ego, vai te trazer um prazer momentâneo, presente. Você põe em risco a sua vida, você chuta, você despreza o seu futuro. Isaú não sabia e não entendia a loucura que ele estava fazendo, por causa de um desejo carnal, por causa de apenas um pratinho de comida. Ele jogou fora o direito de ser um filho primogênito naquele tempo, que era algo de grande estima. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, coloca para mim, Márcio, o que acontece com Isaú. No livro de Hebreus, a palavra de Deus fala aqui, no capítulo 12, no versículo 16. Olha só quando a ficha de Isaú cai. Ele preferiu satisfazer o presente dele. Quem quer saber de primogenitura, não? Que se dane. Eu quero curtir, eu quero hoje, amanhã. Não quero saber que vai pegar, não. Pegou, pegou. Estou nem lixando para amanhã. Beleza? Vai nessa tua força. Você vai ver qual será o seu fim. Se você hoje não abrir os teus olhos, igreja do Guanabara, e colocar um stop na sua vida errada, você que está aceitando os presentes aí que o diabo tem te oferecido, coisas que tem te agradado, tem te satisfeito você no dia de hoje, mas você sabe que isso está colocando o seu futuro em risco. Você está trocando o seu futuro pelo presente. Você está preocupado mais em satisfazer o hoje, o agora, mas esquecendo que o futuro está na sua frente e ele depende do dia de hoje. Ninguém seja devasso ou profano como quem? Ixi, eu não escutei a igreja para responder. Como quem? Esaú. O que aconteceu com ele? Que? Por uma refeição. Que desgraça, que miséria, que catástrofe. Isso é uma desgraça, irmãos. O que é desgraça? Algo que perde a graça de Deus. Algo. Não tem palavras para explicar isso. O sujeito pegar algo de grande valor e trocar por um prato de comida. A gente sabe que a salvação está na nossa frente. Qual é o seu futuro? Fala comigo, vida eterna. Vida eterna. Às vezes por causa de uma noite de prazer, você troca a eternidade. Uma noite de prazer é um prato de lentilha que satisfaz você só naquele momento. Você troca por uma noite de prazer, você troca a sua vida eterna. Por uma vaidade, por 10%, às vezes você fala, 10% aqui é muito dinheiro.
por causa às vezes de miseráveis, centavos, que não tem ninguém aqui bilionário para falar que dá aí 1 milhão de dízimo, nem se fosse, não era para você ser infiel, mas o seu coração se fecha, e você diz: eu prefiro ser infiel. A infidelidade, não sei em quem está baseada. A infidelidade, não sei em quem você se apoia para ser infiel. E os fiéis têm onde se apoiar. Qual é a sua sustentação da sua infidelidade? Em quem você se baseia? Onde você se apoia para ser infiel? Pensa nisso. Pensa nisso. Será que você não está fazendo? Você está pondo o seu futuro em risco? E disse Esaú, por causa de um prato de refeição, coisa pequena, que satisfez ele só no momento, ele satisfez o presente, mas destruiu o futuro. Vendeu o seu direito de primogenitura. Agora o próximo versículo, olha o que acontece. Porque bem sabe, ou sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Isso é forte. Ainda que com lágrimas, ele buscou. Se você não tomar cuidado, hoje você está se alegrando. Eu sou bababá, cambada de idiota, negócio é beleza, hoje você sorri, mas o seu futuro será como o de Esaú. Hoje você pode estar se alegrando nos prazeres que você está vivendo, na vida carnal, na infidelidade, na vida de erros, de pecado, que satisfaz o seu desejo, que satisfaz a sua alma, a sua vontade, e você está sentindo bem naquilo que você está fazendo de errado. Você está sentindo que é um cara. Hoje está tudo bem com você. Os seus prazeres estão sendo supridos e você está satisfeito. Esaú se satisfez no presente, mas o futuro de Esaú foi de lágrimas. Eu não estou lançando maldição sobre a sua vida, mas eu quero que você abra os teus olhos, igreja do Guanabara. Não ponha o seu futuro em risco, porque você pode ter o mesmo resultado que Esaú teve. Você pode estar sorrindo, achando que é um bacana, que os outros que estão honestos, fiéis, que andam em obediência, que temem ao Senhor, que não se compactua com suas ideias, com seus erros, e você acha que ele é um redondo, um quadrado, um idiota, que você é bacana. Cuidado! Talvez você sorri hoje, mas o seu futuro está em risco. Não podemos ter esse mesmo tipo de comportamento que Esaú teve. Ele destruiu o futuro dele por causa dos comportamentos, por causa da atitude dele no presente. Eu quero viver o melhor no presente. Eu quero que meu presente bombe. Eu quero viver o melhor de Deus no presente. Cada dia na terra eu quero comer o melhor, viver o melhor, mas de forma que nunca, jamais, o meu presente coloca o meu futuro em risco. Isso não pode acontecer com você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A palavra de Deus fala de pessoas diferentes de Esaú. A palavra de Deus fala de pessoas que tiveram comportamentos inversos, pessoas que foram diferentes de Esaú. No livro de Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz, temos muitos versículos para ler. Assim diz o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel
da linhagem real dos príncipes. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutores em ciência, entendido em conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras da língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária. Olha só, aí está o X da questão. Preste atenção, viu, irmãos? Muita atenção. Se eu fosse você, eu nem piscava. Senão você vai perder todo o fio da meada e não valeu a pena você ter vindo na igreja. Na rua e morrer na praia. Você veio aqui para Deus falar com você. Olha o X da questão. Onde está? O rei deu ordem, determinou. Se o rei determinou uma ordem, a porção diária das iguarias do rei e do vinho que eles bebiam, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Continua. Então eles se achavam, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Continua. Olha só. E o chefe dos eunucos lhes pôs por outro nome, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias colocou o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e o de Azarias de Abednego. E Daniel propôs o seu coração. Ele disse: eu não vou aceitar a proposta do rei, sacrificar o presente. Daniel estava preocupado, não era com Saul. Olha a diferença da atitude de Daniel. O rei queria que eles comessem da iguaria que ele determinasse. Mas só que as coisas a comida do rei era consagrada a demônios. E Daniel propôs o seu coração, dizendo: não se contaminar. Isso é forte. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que ele permitisse que não se contaminasse. Sabe o que é isso, queridos? Ele disse: olha, eu posso pôr o meu presente em risco. O meu presente pode ser um presente de tumulto, pode ser um presente de morte, mas eu não estou nem aí. Ainda que o meu presente seja um presente de luta, de tribulação, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que meu presente é de risco, mas eu não vou abrir mão do meu futuro. Eu não vou sacrificar o meu futuro por causa de algumas iguarias que o rei quer me oferecer. Ele propôs no seu coração: eu não vou me contaminar com esse tipo de alimento. Naquele momento ele estava pondo o seu presente em risco, mas ele estava se resguardando e garantindo o seu futuro. Esse mesmo Daniel, que não se compactuou em sentar na mesa com os demais príncipes da época e participar da mesa do rei, da porção contaminada, este mesmo Daniel, que colocou ali a sua vida em risco por causa disso, a Bíblia fala que novamente ele toma atitude que põe novamente o seu presente em risco. No capítulo 6, a partir do versículo 7, homem diferente. Hoje as coisas estão muito mudadas. E todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros, governadores,
concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição, uma oração, uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Forte demais. Esses camaradas aí, os presidentes, só um pouco, pode deixar, mas volta um minutinho. Pode deixar. Os presidentes tinham inveja de Daniel, porque Daniel também era um dos presidentes do rei. Daniel também ele era um dos presidentes do rei. Só que Daniel, ele era um homem que andava debaixo do temor de Deus. Ele tinha um espírito de excelência. Ele era um homem que tinha uma vida de santidade. Ele se destacava e Deus o honrava de forma esplêndida diante dos demais. Então, os seus colegas se invejavam dele, por ele se destacar e por Deus o honrar diante daquele palácio. Eles então quiseram de uma forma destruir a vida de Daniel. Vamos acabar com esse cara. Mas de que maneira? Estudando ali o livro de Daniel, a história diz que eles procuraram em todos os jeitos uma culpa. Eles procuravam de todas as fórmulas uma maneira, uma pega, uma garra, para ser um ponto de partida para destruir Daniel. Mas em nada eles acharam em que se apegar. Eles, que nós podemos fazer para destruir este homem? Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar este edito. Continua. Por essa razão, o rei Dário assinou o decreto e a proibição. Continua. Quando Daniel soube deste edito, estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia. Quanto? 3 vezes. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 3 vezes por dia Daniel orava, igualzinho você faz. Tenho certeza que aqui todo mundo faz isso todos os dias. Ora 3 vezes. De manhã você ora 1 hora, na hora que você levanta. Meio-dia você para e faz mais 1 hora de oração. E à noite você faz mais 1 hora. Vou nem perguntar quem faz, porque eu creio que a igreja inteira faz isso. É o mínimo que você poderia estar fazendo. Sabe o que acontece? Próximo assim. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. Meu Deus do céu! Eles tinham ido ao teu rei porque eles sabiam que a única maneira de pegar Daniel era na vida espiritual dele. Eles acharam assim: agora nós temos uma pega, esse homem ora. Vamos lançar um edito para que ninguém ore a outro Deus durante 30 dias. Qualquer pessoa que abrir a boca e orar a outro Deus, ou fazer uma petição a outra pessoa, a não ser a ti, o rei, será lançado na cova dos leões. O que é que você faria? E aqueles homens ficaram de espreito. E de lá de fora,
pela janela, viu Daniel dobrar os seus joelhos e orando ao Senhor. Novamente Daniel quebrou os protocolos. Daniel disse: eu não vou abrir mão do meu futuro. Mas e a cova dos leões? Que se dane! E a cova dos leões? Não estou nem aí para ela. Por que eu vou me preocupar com as covas? Isso para mim não me intimida. Na cabeça de Daniel, eles não estão nem aí para o que vai acontecer com o meu presente. Eu estou preocupado e me resguardando do meu futuro. Ainda que o meu presente seja de risco, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu creio que o Senhor está comigo. Eu não abro mão do meu futuro. Ainda que venha ameaças, ainda que venha perseguições, lutas, tribulações, ainda que venha seduções, mas eu não abro mão. Eu não vou pôr em risco o meu futuro por nenhuma situação do presente. Oh, meu Deus! É isso, igreja. Eu não sei como você tem levado esta vidinha sua. Preguei ontem para os jovens aqui, disse: irmãos, garotos, a vida é como uma moeda. Você tem uma só e gasta somente também uma vez. Não é como um jogo de sinuca que você perde uma ficha, vai lá e pega outra. Você pode tentar de novo. Você perdeu a outra ficha de sinuca, você perde outra. Joga, se perdeu, você pega outra de novo. Mas Deus te deu para você uma vida só. Uma só vida. Você tem que saber como que você está desperdiçando ou gastando a sua vida. Daniel, ele abriu mão. Ele não quis saber, ainda que ele estava vivendo um momento de tribulação, de ameaça, de risco de vida. E daí, velho? E daí? Eu vou deixar o meu futuro ser sacrificado por causa de uma situação no meu presente? Eu não sou como Esaú. Eu não vou dar o luxo de satisfazer a minha vontade, colocando o meu futuro em risco. Daniel não quis. E a Bíblia diz que então o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões. Uma coisa precisamos aprender aqui nessa noite: Deus, ele não te livra dos problemas, mas ele entra junto com você e te dá a vitória. Deus não livrou Daniel da cova. Deus poderia ter matado todo mundo, mandado fogo, enxofre, acabado com aquele povo tudo com o rei, com o palácio. Deus poderia ter feito um reboliço para proteger os seus Daniel. Mas Deus disse: não, eu não vou impedir que ele entre lá. Os homens levaram Daniel. Deus poderia ter matado aqueles homens, mas Deus não fez nada disso. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova. Pelo contrário, Deus permitiu que ele entrasse. Mas o mais maravilhoso de tudo é que lá dentro Deus estava com ele. Quando Daniel sai dali, todo o reino de Dário teve que se prostrar e reconhecer que o Senhor é Deus. Glória a Deus. E Daniel se tornou um dos maiores homens dentro do palácio. A Bíblia também fala no capítulo 3 dos amigos dele. 3 amigos que viveram e passaram por uma experiência como essa. Capítulos 3 do livro de Daniel. E qualquer que não se prostrare e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Continue. Portanto,
No mesmo instante em que todo o povo ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus, os fofoqueiros. Esses camaradas caldeus ali, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei: rei, o senhor vive eternamente? Tu, rei, não fizeste um decreto? Isso é o sufoqueiro. Os caldeus chegou lá, no ouvido do rei, para queimar o filme dos três. Olha só a história. Senhor, não fizeste um decreto? Pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita de fora, toda espécie de música, prostrasse, adorasse a estátua de ouro? O senhor não fez um decreto? Continue. E qualquer que não prostrasse, adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aos judeus, rei, não é fofoca não, viu? Só quer te bater a nota aqui. Tem uns camaradas aí que não entrou na... Os carinhos aí. Aos homens judeus, os quais constituí sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não serviram, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira, o rei então ficou irado e furou, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens à presença do rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito? Ou foi um descuido? É de propósito? Quem sabe se não ouviu direito? Tem alguma cera a mais no seu ouvido, você não escutou direitinho que eu falei? Que todo mundo, quando tocasse os instrumentos, não escutasse o som da buzina, da trompeta, da flauta, dos instrumentos de sopro. Eu falei, eu decretei, eu dei um edito dizendo: todos teriam que dobrar o joelho diante da estátua de ouro que eu fiz. Você não ouviu? Você não escutou? É de propósito que vocês fizeram isso? Olha o rei perguntando para ele: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, o rei falou para eles: quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fora, e todos os espécies de música, para vos prostrares e adorares a estátua que eu fiz. Bom, o rei falou com ele. O rei estava tipo assim, ameaçando eles: a flauta vai tocar, os instrumentos vai tocar de novo. Bom que vocês ajoelhem diante da minha estátua. Bom mas se não o adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora veja o que eles responderam. Cara, violentos, hein? Meu Deus do céu, os caras são violentos demais. Se dane para o meu presente. Quer me queimar? Que me queime. Que eu vire churrasco de rei. Tô nem aí. Eu não vou pôr meu futuro em risco nunca. Não venha me ameaçar.
não venha me amedrontar, não estou nem aí para o que vai acontecer comigo. Quero viver o meu presente da melhor forma, mas qualquer coisa que ponha o meu futuro em risco, eu não abro mão. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que ele falou na lata, irmãos. Preste atenção. Falou na lata, irmão. Tá, na cara do rei. É forte demais. Falou na lata do rei assim, ó. Puf. Olha o que ele falou. Responderam e disseram: Rei Nabucodonosor, não é necessário de te responder sobre esse negócio. Continuando. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Rei, o meu Deus tem poder de me livrar. O meu rei, o meu Deus que eu sirvo, ele é poderoso. Ele tem poder de nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Continuando. E se não, se Deus não quiser me livrar, se Deus achar por bem e Deus quiser que eu morra, queimado, esturriscado, dentro de uma fornalha de fogo, que assim seja. Se Deus não quiser me livrar, se Deus achar por bem que eu não devo escapar das tuas mãos, se Deus achar por bem que eu devo passar por isso, que eu devo morrer desta maneira, que assim seja. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos na lata. Isso é o presente. Você acha que ele estava preocupado com o que ele? Você acha que é o presente dele que estava? Não, ele estava com um presente em risco. Aquilo ali estava colocando o presente dele em risco. Mas por que ele estava Por que ele estava fazendo aquilo? Porque a visão daqueles homens era a visão de futuro. E eles disseram: não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de sal, a estátua de ouro que levantaste. Continue. Então Nabucodonosor se enfureceu, mudou o aspecto dele, mudou o aspecto do seu semblante. Você já imaginou quando muda o aspecto do semblante? Contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha aquecesse 7 vezes mais, de modo que costumava aquecer. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego e lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram, ataram, vestidos com suas capas, e suas túnicas, chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremodo quente, e a chama matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha ardente. Continua. Então o rei Nabucodonosor espantou a parte forte. Lá de cima, daquele trono de glamour, de glória, ele pensou que ia ver uma cena de homens sendo esturriscado. Ele achou que ia olhar para dentro da fornalha, aquele cenário de homem gritando, desesperado, fogo queimando e a carne se esturriscando. Ele achou que ia contemplar ali a derrota daqueles homens. Mas para a vergonha dele e para a glória de Deus, a Bíblia diz, está escrito que Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam eles e disseram ao rei: é verdade, ó rei, é verdade. E agora veja o que Nabucodonosor disse. O próximo versículo.
história todinha sem ler. Respondeu dizendo, ele olhou para dentro da fornalha e disse, nós não jogamos 3 homens lá dentro. Quantos homens foram jogados? 3. Quantos? 3. Ele disse, nós não jogamos, não foi 3 homens lá dentro? Eles responderam, sim, rei. Porém eu vejo 4 homens. Glória a Deus. Eu vejo 4 homens. Quem é esse 4 homem na fornalha? É aquele que diz para você, aquele que falou para mim, aquele que falou para você, que você sabe muito bem, você conhece a palavra, aquele que disse para você, olha, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Este homem que antes de subir aos céus, ele deixou esta palavra, eis que estarei convosco todos os dias, no momento de alegria, de tristeza, se passares pelos rios, se passares pelo fogo, se passares pelas águas, se passares pelo vale, se for na abastança, na abundância, na escassez, não importa, mas ele disse, todos os dias, 24 horas, cada segundo, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Este é o 4º homem que estava lá dentro daquela fornalha de fogo. Esse é o 4º homem, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que garante a nossa vitória, aquele é qual você pode confiar, pode colocar o seu presente em risco. Jesus disse, olha, aquele que não renunciar, aquele que não tomar a sua cruz. Jesus dizendo no versículo que nós lemos, o primeiro versículo que eu li, Jesus dizendo, olha, aquele que não tomar a sua cruz e renunciar a si mesmo. Irmãos, quando Jesus fala isso, de você renunciar a si mesmo, renúncia é abrir mão, renúncia é sacrifício, é abrir mão de algo que eu gosto para agradar a quem eu amo. Isso é renúncia. Pastor, eu gostava de jogar bola, mas me casei e a minha esposa disse, olha, não quero você mais no meio daqueles meninos batendo pelada. Eu amava jogar bola, gostava demais, mas porque a minha esposa disse, eu abri mão daquilo que eu gosto, eu abri mão de algo que eu gosto para agradar a pessoa que eu amo. Isso é renúncia. E Jesus falou isso. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renúncia às vezes está ligada a um sacrifício. Renúncia às vezes é abrir mão de alguns pratos de lentilhas que às vezes são colocadas diante de nós. Renúncia é abrir mão às vezes de um desejo carnal, mundano, que não agrada a Deus. Dizer não para os prazeres, para os apetites, para os desejos, para as vaidades, para a perversidade, para a infidelidade, para a desobediência. Renuncia! Eu abro mão disso, apesar de gostar, mas eu abro mão, eu sacrifico isso. O meu presente está sendo de dor, mas eu estou me resguardando para o meu futuro de glória. Quem está entendendo essa mensagem? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus fala no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, para fechar.
uma história muito emocionante. Lucas capítulo 1, versículo 26. Olha só que lindo. Alguém que abre mão. Alguém que tem coragem. Nesse monte de calça cagada aí. Rastador de chinelo. Que por causa de... Eu ia falar merda, mas não vou falar não, porque é palavrão, né? Por causa de coisas que não valem nada. Se curvam diante de situações e jogam o seu futuro todo no lixo. Jogam o seu futuro no lixo. Porque não tem peito. Porque não confia em Deus. Não tem problema, querido. Pode sorrir pelo seu presente. Achar que você está no caminho certo. Pela vida errada que você está vivendo. Pode ficar nele. O seu presente pode ser de alegria. Mas eu estou dizendo para você. Eu vou me apresentar diante de Deus e vou prestar conta de vocês. Cada criança, cada mulher da igreja do Guanabara. Hoje, vocês estão sobre os meus ombros. Hoje eu sou o pastor dessa igreja. Carrego vocês sobre as minhas costas. Mas uma coisa eu digo: as minhas mãos estarão limpas do sangue de vocês. Deus não vai cobrar de mim, filho. Você negou, você omitiu aquilo que eu disse para você dizer e você não disse. O Senhor disse: se mandar o atalaia falar e o atalaia não falar, o sangue daquele cai sobre o atalaia. Eu quero chegar diante de Deus com minhas mãos limpas do teu sangue. Obrigar, isso é impossível. Mas ensinar é meu dever. É meu dever. Lucas capítulo 1. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. Estive nessa cidade. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem, nome de quem? Da Virgem. Da virgem. O nome da virgem. Essa palavra virgem tem que ser gravada. O nome da virgem. O moleque não teve nenhum contato com cidadão nenhum. Guardou o seu ninho, o seu lacre, para ser quebrado apenas pelo seu esposo. Coisa chique, né? Muito bonito. Mas hoje isso é coisa que para idiota. Hoje não existe mais isso. Uma pena que as coisas mudaram. Uma pena. Então o anjo, entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Você, Maria, se destacou entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerando que a saudação seria aquela. Continua. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre, isso é muito forte. Você pensa que isso aí é fácil? Você tem uma visão, uma coisa que não é material, uma coisa espiritual, só entre você e o mundo espiritual, lá na sua casa, no seu quarto, não tem testemunha. Como é que você prova que aquilo é verdade? Irmãos, que B.O., que tumulto que Maria enfrentou. Olha a situação dela. Conceberá e dará-nos um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Como isso pode acontecer? Que história é essa?
Eu vou me engravidar como? Dentro da biologia sabemos que precisa de haver a fecundação do esperma com o óvulo, senão não tem como gerar. Como eu vou ser mãe? Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Continue. E eis que Isabel, sua prima, considerando o filho na velhice, eis o 6º mês, aquela que chamará de estéril. Continua. Porque para Deus nada é impossível. Continua. Olha a resposta de Maria. Que se dane o presente. Que se dane as más línguas, mãe solteira, José te papou antes do casamento. Como é que ela ia provar para os outros que aquilo ali foi José que fez nas madrugadas, nos cantinhos da parede? Não tinha testemunha. Foi uma visão que ela teve, só ela e Deus. Agora ela tinha que se sujeitar à humilhação. Ela foi ridicularizada. Maria, Neuzinha, correu o risco de morte, porque no tempo de Jesus, qualquer mulher que fosse pega, que cometesse adultério, era apedrejada. Como é que Maria ia sair pelas ruas de barriga grande, sem ser casada? Uma moça andando pelas ruas grávida, que isso? Quem é o pai do menino? Deus? Que história é essa? Que não era esse? Você teve sexo com Deus? Como é que é essa história? Como se explica isso? Olhe para mim, queridos. Pare e pense o que Maria enfrentou no seu presente, o risco que ela correu. Mas ela não se preocupou com nada disso. Que se dane o que vão falar de mim. Se vier alguém me apedrejar, me acusar, me condenar, me agredir, me ameaçar, me humilhar, não estou nem aí. O presente de Maria foi de risco. Ela sacrificou o seu presente para gerar o Salvador. Ela abriu mão do presente dela para não pôr em risco o projeto de Deus. O sacrifício de Maria de abrir mão do seu presente resultou no Salvador da humanidade. E hoje estamos aqui, fruto de uma mulher que teve um peito para dizer não no presente, não ter medo de enfrentar a sociedade, não ter medo de ser ridicularizada, não ter medo de ser discriminada por ser uma grávida sem marido. Ela enfrentou tudo isso, pôs o seu presente em risco para garantir o seu futuro.